Estamos em guerra e o inimigo não quer que você saiba disso. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Melo, para mais um momento onde nós vamos refletir na palavra de Deus. E hoje, Efésios capítulo 6, verso de número 10 a seguir, vai ser o texto que vamos usar como base para nós analisarmos acerca de batalha espiritual. E quando falamos acerca de batalha espiritual, eu preciso trazer à sua mente: não existe pessoas neutras nessa guerra. Ou estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olhe para mim aqui. Você percebeu como Paulo começa? Em algumas versões quanto ao mais, em outra, finalmente. Você sabe o que isso significa? Isso significa que tudo que foi dito antes é o motivo pelo qual nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Se você não sabe o que foi dito antes, eu vou te explicar, depois você lê os capítulos anteriores. A gente tem um hábito de espiritualizar a batalha e colocar ela sempre no campo de entre anjos e demônios, mas o que realmente está no pano de fundo aqui? Se você ler o capítulo de número 5, Paulo não está falando de anjos e demônios. Ele está falando sobre como você trata a sua esposa, sobre como você educa os seus filhos, sobre como você se porta no seu trabalho. Ele fala sobre fugir das obras das trevas e andar no fruto da luz. Aí você me pergunta: mas pastor, o que isso tem a ver com guerra espiritual? E se eu pudesse gritar, não fosse soar deselegante, eu ia gritar tudo. Por que tudo, pastor? Porque a batalha, ela não começa quando você fecha os olhos para orar em um monte. A batalha, ela começa quando você abre os olhos de manhã e decide se vai responder com paciência para o seu cônjuge ou se vai deixar o velho homem assumir o controle da sua vida. Veja bem qual é o insight que nós temos aqui. O inimigo não está interessado apenas em eventos extraordinários. Ele está interessado em destruir a sua unidade, a sua pureza. Ele quer azedar o clima na sua mesa de jantar. Ele quer colocar um muro entre você e seus filhos. Ele quer que você perca a integridade nos seus negócios. Entenda que Paulo vai nos mostrar aqui que a nossa luta não é contra pessoas. Olha aqui para mim. Quantas vezes você já saiu de uma discussão na sua casa ou no ambiente de trabalho, achando que o seu inimigo era a pessoa que estava em sua frente? Mas veja o que Paulo vai nos dizer aqui nessa carta, no verso 12. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas. Anote aí se você estiver anotando, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus ministrar para o seu coração. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Seus filhos não são seus inimigos. Aquele chefe difícil não é o seu inimigo. Eles são o território que o inimigo quer invadir. Entendeu? Pegou? Quando você entende que a luta é espiritual, você para de gastar munição com quem deveria estar no seu exército e começa a lutar do jeito certo. A armadura de Deus, ela serve para proteger o que é sagrado, o seu caráter e os seus relacionamentos. Quando o assunto é batalha espiritual, existem dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro extremo, eu quero que você anote aí, é subestimar o inimigo. É aquele movimento aonde muitas pessoas negam a existência do mal. Eles entendem que o diabo é um mito, é uma falácia, é uma maneira que a igreja criou, inventou para controlar os que têm menos sabedoria. Essa é a forma deles pensar. Mas a negação do diabo é a expressão mais escandalosa de satanismo.
Porque anote essa frase para você entender. O diabo ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Ele é mais astuto do que feroz. Para o diabo é vantajoso eu, você, nós não crermos na existência dele. Logo, se nós não cremos na existência de algo, nós não nos preparamos para batalhar contra esse algo, contra esse inimigo. Por isso que um dos extremos que nós temos que evitar quando o assunto é batalha espiritual é de subestimar o inimigo. Mas há um outro extremo tão perigoso quanto esse, que é superestimar o inimigo. No extremo, eu nego a sua existência. No outro extremo, eu penso mais no diabo do que no próprio Deus. São aquelas pessoas que, se o pneu fura, é obra de Satanás. Se o carro quebra, foi o diabo. Tudo é atribuído a Satanás. Nada é responsabilidade humana. E isso, irmãos, é muito perigoso. Eu lembro que eu li num livro um pastor contando um relato que uma irmã entrou no seu gabinete e pediu para que o pastor orasse e expulsasse da vida do pai dela o espírito de adultério. E aquele pastor, com muita sabedoria, abriu o texto de Mateus capítulo 15, verso de número 19. Se você puder, abre ele aí comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 15, verso de número 19. Por que ele abre esse texto, pastor Wagner? Porque ele vai explicar para aquela mulher que o adultério que o pai dela cometia não era fruto de ação demoníaca, mas era obra da carne. Contra demônios, nós oramos e expulsamos. Contra as obras da carne, nós nos entregamos ao fruto do Espírito para que possamos ser controlados por ele. Nós combatemos os nossos instintos caídos em Adão, porque quando nós estamos em Cristo é totalmente possível nós resistirmos às obras da carne. Veja o que diz o capítulo 15, o verso 19. Ela queria que o pastor fosse lá e expulsasse o espírito de adultério. Mas o adultério não é espírito. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos. Aí Jesus começa a elencar os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Observe que o que às vezes nós achamos escandaloso e atribuímos como obra de Satanás, ele simplesmente está influenciando do lado de fora, mas isso está dentro de nós. São obras da carne, e obras da carne são vencidas através de nós cultivarmos o fruto do Espírito em nossas vidas. É através de nós podermos fazer o quê? Nos entregarmos mais e mais à perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando falamos de batalha espiritual, estamos falando muito mais do que ficarmos expulsando demônios. Estamos falando de assumir o controle da nossa vida, assumir o controle dos nossos relacionamentos, do marido com a mulher, dos pais com os filhos, do patrão com os empregados. A batalha espiritual se dá porque o mundo das trevas quer destruir esses 3 níveis de relacionamentos do ser humano. O relacionamento familiar, esposo e esposa, pais e filhos, e o relacionamento social. Por isso eu quero te convidar nesse devocional a entender que para que você possa vencer essa batalha, você tem que entender por que você luta. E você luta pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas e entra no nosso grupo do WhatsApp, onde ali é um grupo silencioso e eu compartilho os vídeos que postamos aqui no canal Abra a Bíblia. Assim, você não perde nenhum vídeo dessa fantástica série, O Código da Guerra. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar mais e mais poderosamente no seu coração. Amanhã vamos falar então sobre o cinturão da verdade. Deus te abençoe. Forte abraço.